Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro, Reflexões da Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimentos de Amor ao Próximo. Nós agradecemos aqui a sua participação, a sua presença, o seu incentivo, o seu compartilhamento dos conteúdos de todas as atividades do MAP, que são dezenas, né? Busquem aqui no nosso canal, na nossa página, vai encontrar-se muitos conteúdos a respeito de diversos assuntos a partir da própria doutrina espírita e outros temas, né, que são integrativos, que o MAP discute, aborda e esclarece. Hoje nós temos aqui um querido irmão, um querido companheiro de trabalho de algum tempo atrás, alguns anos atrás, e trabalhador também da Seara Espírita. Antes de falar o nome dele, eu vou falar o conteúdo um pouquinho do que ele aborda a respeito da arte. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza a esperança da alma. Então, o nosso convidado, ele é designer, né, na sua breve currículo aqui, minimamente falando, né, que é muito mais do que isso, mas já atuou como designer, como ilustrador e é arte terapeuta também, além de trabalhador naturalmente da Seara Espírita. Nós estamos falando do Rômulo Lopes Baldez. Olá, Rômulo, seja muito bem-vindo. Agradecemos mais uma vez a sua presença e a sua generosidade de estar aqui compartilhando com todos nós aqui do MAP, que vai, né? O MAP, como sabemos, estamos mais de 14 polos, inclusive no exterior, em Portugal, temos em São Paulo, em várias cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa mensagem, o seu conteúdo vai chegar para muita gente, com certeza vai se encantar com o que você vai nos trazer. Seja bem-vindo mais uma vez, Rômulo. Obrigado, eu que agradeço, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre arte, um pouquinho sobre o meu trabalho e reforçar nesse poder que a arte tem, né, que faz parte da nossa vida, né, dos seres humanos na Terra, né? Muito bom, muito bem. Tem sido recorrente, né, muitos pessoas que trabalham com a arte dizendo assim, a arte salva, né? E no teu processo de aprendizado, como é que isso tudo começou? Como é que a arte surgiu, de fato, na sua vida? Então, a arte, ela, desde pequeno, eu desenho, né? Tenho isso já latente, né? Traz lá desde criança, né? Já trago isso, com certeza, de outras encarnações. E eu creio que, na medida em que fui fazendo, a minha mãe foi me incentivando. Então, eu digo que minha mãe foi a minha primeira professora de desenho. Ah, que legal! Qual o nome dela? Ivete. Então, ela fazia, eu lembro que ela fazia o carrinho, que era de um Fusquinha, né? Um Fusquinha dos anos 70, um Fusquinha da polícia. E aí ela fazia e eu copiava. Então, eu sempre fui treinando e ela foi me mantendo fazendo esse tipo de ação, nessa atividade. E eu sempre fui uma pessoa quieta, né, calma, uma criança muito tranquila. Então, minha infância era basicamente televisão e desenho, né? Então, esse tipo de coisa foi seguindo ao longo da vida. Depois eu fiz cursos, né? As pessoas sempre falavam assim, você desenha desde pequeno. Eu falei assim, desenho desde pequeno. Então, isso tudo foi me dando força para eu continuar e acabei enveredando por a área do design gráfico, da ilustração, né? E dentro da doutrina espírita não poderia ser diferente e acabei utilizando também meus conhecimentos para divulgar a doutrina e trabalhar também com a arte.
E aí, Rômulo, como é que esse processo você falou que começou já como criança? Você naturalmente já desenhava, né? Tinha essa motivação, né? E aí, como que isso se dá depois, assim, qual é a fronteira, se é que existe, né? Esse do saber ser o profissional, o saber, né, que a gente chama às vezes de saber tácito, já na prática, né? E depois que você vai caminhando e você vai também atuando no movimento espírita. E a mediunidade, como é que esse processo está aí? Ou você se vê mais mesmo como o profissional da arte? Ou como essas duas coisas se falam, se conversam, né? Se dialogam, né? O seu saber profissional e o saber mediúnico, né? Porque você tem várias ilustrações, depois a gente vai falando no decorrer do encontro, né? Nós vamos colocando aqui algumas imagens, né? Algumas produções suas, que aí nós queremos saber se aquilo foi mediúnico ou se, de fato, era algo já seu, né? Independente da mediunidade. Fique à vontade para esclarecer para a gente. Tá. Então, dentro da doutrina, como eu já trabalhava como designer gráfico, mas mesmo antes de ser designer gráfico, eu iniciei muito cedo vamos dizer assim, nas artes gráficas, né? Com 18 anos eu estava começando a fazer diagramação de uma revista e fui treinado pelo filho da jornalista responsável pela revista. Então, ali comecei a fazer meus primeiros desenhos, minhas primeiras ideias, né, fazendo ilustrações de matérias. E quando chegou a doutrina espírita, eu comecei a pegar esse conhecimento e passei para aquela demanda que existia, né, que eram cartazes de eventos, logotipos de eventos, aí muitas vezes cartazes para evangelização. Então, que bacana. Isso tudo foi muito natural, né? Era aquilo que eu podia oferecer e fui absorvido em todas as casas espíritas que eu trabalhei, eu fui fazendo um pouco disso, né? Então, quando chegou a mediunidade, me falaram certa vez, olha, você tem a tendência aí para fazer um desenho, para trabalhar mediunicamente com isso. Eu achava que aquilo não era muito viável, não. Eu até estranhei, porque eu pensei da seguinte forma, poxa, como é que eu, ser um médium desenhista, sabendo que eu já sou desenhista? Como é que vai ser essa situação aí entre eu já desenhar e dar uma vez ao espírito? Será que não vai ter muita influência da minha cabeça? Porque uma coisa... Você está com que idade aí? Eu estava aí com uns 28, 30 anos, mais ou menos. Então, eu fiquei com essa dúvida, né? Mas, com o tempo, as pessoas me disseram assim, olha, você se engana nesse ponto, tá? Os espíritos conhecem o seu potencial e eles vão se adaptar à vida do médium. Existe a possibilidade de um médium que não sabe desenhar e ele começar a desenhar mediunicamente. Muito bem, né? Você vê lá Chico Xavier, conhecimentos em diversas áreas e fez psicografias, né, com temas variados. Muito, né? Mas a gente sabe também que o médium, muitas vezes, ele é um instrumento mais bem preparado se ele tem algum conhecimento sobre aquela área. E foi o que me disseram. A doutrina fala isso, né? Pois é. Então foi o que me disseram. Se você já tem a mão treinada e você tem uma percepção visual, você tem toda uma bagagem dentro da sua mente, quando os espíritos forem trazer as ideias deles, você vai ser um instrumento muito mais treinado, viável para materializar as ideias. E aí começou assim, sendo feito aos poucos. Às vezes eu dava passividade, e aí
entre uma passividade e outra, vinha um sentimento diferente, aquilo surgiu em pequenos rabiscos, e foi caminhando isso, né? Em uma determinada fase, eu já estava numa reunião específica na casa que eu estava trabalhando na época, o SEAC, Centro Espírita Amigos no Caminho, em que tinha uma reunião específica para psicografia, e o desenho, a pintura mediúnica, tem uma íntima ligação com a psicografia, né? Muito próximo. Então, naquele dia especificamente, tinha os médiuns que trabalhavam com a psicografia e eu fui trabalhar com desenho mediúnico. Então, ali sim, eu pude expandir com tinta, com guache, com papel. Então, eu pude fazer trabalhos de diferentes, vamos dizer assim, de diferentes estilos de pintura, de desenho. E eu pude perceber que, de fato, alguns espíritos ali desenhavam muito mais do que eu. Porque, nossa, o conhecimento de anatomia e os traços e a rapidez para fazer a definição de um determinado rosto. Você viu que não era você, literalmente, nossa, né? Que tinha alguma coisa maior, né? Nossa, e aí, perfeito. Nosso tempo passa rapidinho. Você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais do MAP, né? Movimento de Amor ao Próximo, estamos falando aqui sobre o efeito transformador da arte com Rômulo Lopes, né? Valdez. Eu vou pedir, nós estamos quase terminando já o primeiro bloco, que o Celso coloque algumas imagens, uma ou duas, Celso, para que o Rômulo possa fazer menção a elas, né? Quem é esse personagem, né? Como foi, né? Esse aí é Picasso. Algumas vezes ele conversou comigo e ele apresentou, eu fiz pelo meu intermédio surgiu esse desenho. Olha, que legal. Foi um espírito que desenhou o Picasso. Não foi o Picasso, enfim, foi um espírito. Sim, entendi. E aí ele trouxe esse rosto. Ok. E aí, isso já tem quanto tempo? Agora estamos falando que é Kardec, né? É Kardec. Esse trabalho tem mais ou menos uns 20 anos. Nossa, bastante tempo, né? E Rômulo, a gente está terminando praticamente aqui o nosso primeiro bloco, né? Atualmente, como é que está o teu percurso? Porque a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa parte mediúnica, dessa pintura, e você falasse também da sua atuação como arte-terapeuta, né? Como é que essas coisas, elas se complementam, né? Como é que elas se articulam? E, sobretudo, assim, que benefícios, né? Quando você fala, assim, o efeito transformador da arte, como ela atingiu e beneficia, né, o teu processo de crescimento, a sua subjetividade. Aqui estamos deixando o endereço aqui do Rômulo, @romulolopes.arteterapia no Instagram, não é isso, Rômulo? Isso. Então nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, nosso primeiro encontro. Nosso encontro tem sido semanal, né? Então na próxima semana deveríamos estar nesse mesmo horário aqui nos canais, contando com a continuidade desse trabalho, né, dessa trajetória do nosso querido Rômulo, falando sobre a arte, né, e como isso pode, né, Rômulo, assim, ajudar as pessoas de uma forma geral, né, que a gente vive num ambiente, né, ainda mais recente, de tanta depressão, tanta ansiedade. Como é que a arte ela pode ajudar a acalmar os nossos ânimos, a nos fazer mais centrados, a nos fazer mais ligados com a espiritualidade? Como diz, né, Emmanuel, né, falando da importância da arte no início, né, quando ele fala também que o artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas. É uma fala também bastante significativa. Então, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Você possa dar seu até logo, para a gente estar voltando a continuar abordando isso aí. Voltaremos logo. Vamos continuar esse papo gostoso.